Arfaxede de Eber, né? Então pela descendência, os hebreus saem daí, Lud e Arã. Agora observe, esse é o mapa antigo, vamos observar isso daí, né? E a pergunta que não quer calar é essa, de qual será dos três? De qual? De qual? Olha aí, pelo mapa atual, acompanhe comigo aí então, pelo mapa atual você vai ver aí, o primeiro filho, Elã, e a ocupação, se fosse hoje, seria mais ou menos essa daí. A segunda, Assur e a Assíria. A terceira, Eber, hebreus, ali aonde hoje é a Palestina ou Israel. Prosseguindo, nós vamos ver também que dessa descendência aí, Jocatã é um dos descendentes, é a formação do povo árabe. E na última, ali nós temos a Lídia, e eu só queria comentar uma coisinha aqui antes com vocês. Veja aí, ó, que da geração de Arfaxede, hoje a ocupação pelo mapa, como você está vendo aqui, a geração de Israel ocupa lá a Palestina, Israel, aquela briga toda que nós acompanhamos pela TV sempre, né? Mas interessante que dessa mesma geração é a geração também de quem? Dos chamados árabes. Então, queridos, essa questão de árabe e judeu é uma briguinha de irmãos? Bom, é mais ou menos isso daí, com alguns ingredientes a mais, né? Mas é mais ou menos isso daí. Prosseguindo, vamos analisar agora a geração de quê? E eu pergunto, você pode dizer que pelo espaço físico ocupado ali, você é um descendente de Sem? Bom, não responda agora não, vamos ver a de Cã, né? A descendência de Cã, pelo mapa antigo, seria isso daí onde nós estamos vendo em amarelo. Nós vamos ver que a descendência de Cã, ela ocupou mais o sudoeste da Ásia e a África, né? E nós vemos ali que o primeiro filho chamava-se Cuxi, e Cuxi é a geração formadora da Etiópia. Bem, por aqui não dá muito para ver não, eu só coloquei aí, mas vamos analisar pelo mapa mundi atual. Então, olha lá. Vamos ver aí que o primeiro filho, a ocupação dele se deu bem aonde? Que continente é esse daí, queridos? Na África, né? Na Etiópia, né? Um outro filho dele chamado Misraim, que muito pouca gente conhece ou sabe, né? Mas olha, Misraim, vejam aí, é o Egito, né? É o Egito. Além desse nós temos Puti, que como você também está vendo hoje no continente africano, né? E por último nós vemos aí Canaã. Perceba então que da geração, de quem mesmo nós estamos falando? Qual geração? De Cã, tá certo? Vieram quem? Os cananeus, tá certo? Os cananeus, né? E os cananeus ocuparam exatamente aquele local onde hoje é ocupado pela Palestina e por Israel, tá certo? Legal, professor, bacana. E eu posso perguntar assim, puxa, será que eu tenho alguma afinidade com isso daí? Parece, bom, não importa, vamos para frente. Vamos analisar a outra, porque está faltando uma ainda, né? Está faltando a de quem? Está faltando a de Jafé. Então vamos lá comigo. Essa então é a de Jafé. Olha, dá uma olhadinha, né? No mapa antigo, a ocupação.
Jafé está aí nessa cor um pouquinho mais, que cor é essa daí? Rosa, tá certo? Onde você está vendo lá aqueles pontinhos laranja, rosa, como você definiu aí, né? Eu sou meio daltônico, mas você está vendo ali a ocupação dos filhos, né? De toda essa geração que nós estamos falando aí. Mas da geração de Jafé veio Gomer, o primeiro filho, né? E depois veio Mamog, depois Madai, Javã, Tubal. Mas vamos analisar isso aqui, no mapa atual hoje, né? E aí nós vamos ver a geração então de Jafé. A geração de Jafé começa com Gomer. E olha lá. Ok? A próxima, qual é? Me ajudem aí. O que? Vocês já estão se achando aí? Ah, já se acharam. Amém. Irmãos, eu confesso para você que eu estou inclinado a achar que eu também sou desse lugar aí. Aliás, vamos fazer aqui. Quem é que acha que não é desse lugar aí? Hein? Não, irmã? Não? África, não é? Olha, vamos prosseguir aqui só para... Eu acho que não dá para certificar. Então lá... É verdade, a irmã aqui, ó. Por isso que eu falei que nós vamos só o quê? Conjecturar. E é só na eternidade que... na eternidade. Quem é o seu esposo? Está aí? Os descendentes de Jafé foram os povos arianos. Olha aí. Já se achou, né, irmão? Eu que tenho tudo na família, mas até a geração dele é só italiano. Então tem. Amém. Ok, vamos lá, rapidinho que temos bastante coisa ainda para ver. Olha aí, essas são as gerações. Interessante a ocupação. E aí nós podemos ver ali a Europa Ocidental, a Europa Oriental, mas vamos ver também que teve ali descendentes que foram lá para a Ásia, como por exemplo ali a Rússia, né? Interessante isso, né, queridos? Bastante interessante. E tem uma pergunta? Irmã, se for difícil, eu vou passar a palavra ali para o... Você que levantou a discussão, né? Houve dilúvio. Houve dilúvio. A teoria que houve a separação, né, dos continentes. Sim. No continente americano havia civilizações. Que não vieram então desses três, vieram? Não vieram. Bom, aí... Eu acho que eu venho dessa. Aí é o seguinte... Respondendo... Tem teoria que o continente americano é colonizado pelo povo europeu, pelos Estados Ibéricos, passado por cima justamente. Quando você fala Bom, uma coisa, irmãos, eu sei. Vamos nos basear assim. A história bíblica tem muita coisa que nós só vamos saber na eternidade de fato, né? Mas há outras coisas que nós podemos, pela evidência, poder se aproximar, dar um entendimento, né? Mas uma coisa interessante com relação a isso, e que a gente pode já ter a certeza, é que a história está confirmando mais ou menos essa questão aí, né? Por exemplo, a questão do homem na face da terra, né? Cada vez mais os estudos se aproximam daquilo que a Bíblia diz, não está o contrário da Bíblia, né? Então, respondendo à questão, né, que eu até depois passo para a palavra, mas é o seguinte, irmãos, eu creio tal e qual a Bíblia nos informa, tá certo? E eu creio que tudo começou com Adão e Eva realmente, né? Agora, como é que chegou ao continente americano? São várias as teses que tem, e eu abraço todas elas. Quando elas me são favoráveis, eu devoro, vou lá, leio, né? Aquelas que não me são favoráveis, eu dou uma olhadinha e tal, né? Mas
não me leva a nada mais. Então é uma questão que, de fato, eu tenho que crer em alguma coisa. Irmãos, se eu tenho que crer em alguma coisa, eu vou acreditar no quê? Hein? Na Bíblia. Não é? É por opção. É. Aham. Exatamente. Professor, só para fazer Pois não. Não tira o mapa ainda não, só para Tá. aproveitar a elucubração da irmã Janete, né? Pensar o seguinte, o que definia a existência do homem numa época como essa? 4.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo. O que era importante, o que definia a existência da raça humana? Família, ok? Duas coisas importantes. A primeira, comida, alimento. E a segunda, água. Comida e água. E família, porque o homem descobriu que não dava para viver sozinho. Que ele não conseguia fazer tudo sozinho. Então ele tinha que ter as pessoas do lado dele. Por isso, as famílias tinham muitos filhos. Porque não tinha empregado naquela época. Aqui nós não temos indústria. Aqui nós não temos indústria, aqui nós não temos escola, aqui nós não temos nada disso. As famílias tinham que ter filhos. Então tinha que ter. Por que havia poligamia? Por que Deus permitia a poligamia? Para aumentar o povo, porque não é do coração de Deus, né? Não acredito, né, que haja essa predisposição no coração de Deus à poligamia, mas ela era necessária nessa época para o povoamento da região e para que houvessem realmente as famílias com muitos filhos. Então todo esse movimento que vocês viram, né, o professor Reinaldo passando aqui agora, ele passa também necessariamente, né, pelo alimento e pela água, certo? Aí nós temos aqui, ó, a irmã Janete perguntou como é que veio o pessoal de lá. A melhor das teorias, ela nos leva a pensar que esse pessoal descendente aqui de Jafé, né, que estava na região da Ásia, cruzou por Vladivostok, né, uma cidade aqui é a cidade mais oriental que tem aqui na Federação Russa, que quase toca O outro extremo. Quase toca no Alasca, estava pensando no globo, certo? Então ela quase toca no Alasca, a população chega ali e encontra o quê? Que tipo de clima? Agradável para a vida? Não. Hipótese alguma, né? E aí ela começa então a descer buscando melhores condições de existência. Buscando água, buscando alimento e buscando melhores condições de sobrevivência. Chegou no Brasil. Descendemos da mesma água. Ok? Só para ter uma ideia dessa distribuição aqui na prática. O que guia isso aqui na prática, tá? Fala aí, meu irmão. Eu vi um estudo no documentário que até corrobora isso aí que você estava falando, né? Que a ciência está evoluindo nesse sentido. Que eles descobriram que além daquele DNA normal que todo mundo tem um DNA que chama da mitocôndria, né? DNA que só a mulher pode transferir para o filho, por isso que não se mistura e não criam vários, né? Então descobriram que só existem 3 DNAs desse no mundo inteiro, então quer dizer que toda a humanidade veio de 3 mulheres. E aí eles chamam a Bíblia, eu vi nesse documentário, eles trazem a Bíblia para esse debate e os cientistas concordaram. Realmente é uma coisa muito misteriosa, porque só 3 mulheres eram veio toda a humanidade. Eu fiquei impressionado com ele. Fantástico isso, hein? Nunca tinha visto. Eu já tinha visto. Fantástico. E aí pegaram Aliás, o estudo até... uma pessoa da Grécia e uma que era descendente de índios da América do Norte, e era o mesmo DNA mitocondrial. Eles falaram, poxa, tem coincidência nisso aqui. O pessoal que povoa a Europa tem a mesma ascendência materna, né, que a Croácia. Pronto, gente, eu também sou de Jafé. Vejam só como é que essa questão da migração, né? Como é que ela é permanente com o ser humano, né? Enquanto o irmão falava, eu pensava no nosso estado. Olha o Mato Grosso. Por que nós saímos? Por que nós saímos da onde saímos para vir para cá, né? Uma mesma dúvida, Maia, justamente por isso, a gente fala, só na eternidade, né? A migração de um lado para o outro, fulano indo para cá, até hoje acontece. voltando até hoje acontece. Então, isso a gente tem que entender. Mas essa migração, o que quebra muito isso foi o que ele disse aqui. Somos descendentes. Não, isso aqui foi fantástico. Eu vou procurar, se você tiver alguma Aliás, informação, manda para nós que eu quero mais informações sobre essa. Aliás, pessoal
Era uma surpresinha que ia vir ao final, mas já que chegou a essa hora, né?